Oppenheimer não é um filme sobre bombas, nem sobre guerras, história ou até mesmo física quântica, mas é sobre psicologia e toda a subjetividade que um ser humano consegue viver. Eu sou o Thiago Taitz, você está assistindo a Os Panguás e esta é mais uma das análises rápidas do Sofista Prateado. Fique comigo até o fim, que você vai entender um pouco mais sobre essa abordagem psicológica que Christopher Nolan, o diretor do filme, decide trazer no seu mais novo filme, Oppenheimer. Oppenheimer saiu dia 20 de julho, junto de Barbie, e assim um contraste drástico interessantíssimo, porque de um lado um filme extremamente animado e empolgante, tanto que já está saindo à frente na bilheteria e tem muito mais vagas nas salas de cinema. Oppenheimer é sombrio, não, não somente por conta das mortes que as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, carregam, mas porque a realidade por trás das decisões que seres humanos tomam é tensa, é cinza, não é simples, não é fácil, e nos apresenta realmente como por trás de coisas drásticas e erros que nos levam a encaixotar pessoas e rotulá-las, a gente entende que por trás de tudo isso tem muitas, muitos conflitos complicadíssimos. E é sobre isso Oppenheimer. Tanto que o título não é bomba atômica, não é o inventor da bomba atômica, não é isso. É o seu nome, porque este filme é uma tentativa de biografia, documentário da vida e do que Oppenheimer passou. Claro que a bomba atômica ganha o foco em toda essa narrativa e, aliás, é o que mais é apresentado na divulgação, nas bilheterias, nos trailers e na propaganda do filme. Porque isso, é claro, que nos chama a atenção. Mas Christopher Nolan, ele decide sair um pouco desses últimos filmes que tem feito, focados na ação, focados em toda a trama, e decide ser bem mais psicológico e tenta compreender este indivíduo que foi muito complicado. Você percebe essa gama de complexidade quando logo começa a assistir ao filme. O filme nos apresenta assim inúmeras cenas rápidas e entrecortadas de diversos momentos sequenciais da história de Oppenheimer, da sua jornada enquanto cientista, enquanto físico, e assim suas dificuldades e suas vitórias no âmbito acadêmico. E neste começo a gente pode até ficar um pouco confuso com tantas coisas acontecendo, mas eu acho que isso é muito interessante, porque diferente de como os filmes são, a vida não é feita de poucos personagens, a vida não é feita de poucos momentos, mas são várias coisas acontecendo juntas. Então, de fato, vão ter muitas pessoas, vão ter muitas áreas, vão ter muitos conflitos, muitas questões simultaneamente. Então, aquilo que pro ouvinte, né, para quem estiver, pro espectador, parece um pouco truncado, complexo e excessivamente complicado, nos levando até a pensar que Oppenheimer tenta ser um filme demasiadamente intelectual. Na verdade, pode ser compreendido como uma forma de apresentar rapidamente, claro, as complexidades da vida. Então, somos apresentados durante todo o filme a inúmeros personagens que são aí figuras que giram em torno da vida de Oppenheimer. E cada um deles apresenta e requer algo de Oppenheimer. O que eu quero dizer com isso? Precisamos entender que o personagem complexo, ou seja, aquele que não é simples, aquele que não é tão apenas do bem ou apenas do mal, mas é feito de características internas que o tornam
realmente vivo e não encaixotável. Personagens reais, eles não são a mesma pessoa sempre. E isso não quer dizer que Oppenheimer é uma pessoa sem caráter, muito pelo contrário. O que quero dizer é que cada pessoa na nossa vida traz algo de nós. Foi C.S. Lewis quem disse em Os Quatro Amores, falando sobre amizade, e, e algo que é muito bem ilustrado no livro de Colin Duriez, chamado O Dom da Amizade. Nós vemos como cada amigo, e no caso Lewis está falando de amigos, mas vale para aqueles conhecidos nas nossas vidas, cada um deles funciona como uma lanterna a iluminar uma parte nossa, de forma que partes nossas só são apresentadas diante do mundo, diante dos outros, na presença de algumas pessoas em específico. Então, se você for ver Oppenheimer no filme, que tem diversos pares amorosos, diversos, não são dezenas, mas tem mais de dois, né? Então ele tem algumas complicações e você vê como ele é diferente com cada uma delas. E ele tem diversos círculos, ele tem o círculo militar de conhecidos, tem o círculo de cientistas, cientistas de tal área, cientistas de outra área. Várias figuras estão diante dele. E não que ele mude de personalidade, mas ele é levado a lidar com diversas questões da própria vida. E eu acho que isso que é fenomenal de Oppenheimer. Não é uma mudança de personalidade, não é que muda o script na realidade. É simplesmente que, dependendo do que você está enfrentando, dependendo da informação que está vindo a você e da pessoa que está lhe trazendo isso e do contexto em que você está, você reage de uma forma diferente. E você precisa lidar com aquilo. É por isso que a gente acompanha desde o começo dois Oppenheimers. Acompanhamos aquele da história que a gente está assistindo, do começo até o final, mas com cortes, com cenas que temporalmente se referem ao futuro, após o lançamento da bomba e tudo mais. Então a gente tem a possibilidade de acompanhar estes dois Oppenheimers, que 3 e 4, e assim conforme ele vai progredindo, e analisar como ele muda de opinião, não porque ele esteve errado antes, mas e é justamente isso que nos deixa confusos, e de fato é para nos deixar, porque compreender a motivação humana e o que é o certo, que deve ou que deveria ter sido feito, é algo extremamente difícil, se não impossível. Oppenheimer tem de lidar com estes dilemas e de uma forma cinematográfica, audiovisual espetacular. A gente é colocado dentro da sua cabeça, a gente é colocado no seu mundo com algumas fantasiações produzidas não com CGI, mas com algumas coisas físicas. Então tem um momento em que Oppenheimer, por exemplo, está discursando para aqueles patriotas orgulhosos da bomba. Ele começa a vê-los pegando fogo como se estivesse sofrendo da própria bomba. Ele de repente fica surdo, não ouve os seus aplausos. Ele de repente começa a ouvir choros e ver cenas destrutivas. Então, isso tudo é o que se passa na cabeça dele e a gente vê naquele cinema. Então, muita psicologia ali, porque a gente está vendo as nuances e o quão truncado é o interior do ser humano. Como Oppenheimer, não pode ser definido como o pai da bomba atômica, como ele é muito mais complexo do que isso. Acho que foi isso uma das coisas que mais me deixou transtornado depois de ver aquele filme. Porque a vida não é só psicologia. A vida não é só aspecto interior. Mas o nosso interior com o exterior dos outros e com o exterior da própria terra e da própria vida. E uma das reflexões finais do filme é sobre o impacto desses cientistas nos outros e o que
o legado deles deixará para a história. Como, à medida em que os fatos são apresentados, e não como eles de fato são, altera a forma como os grandes nomes da história são reconhecidos, quer em vida, quer em morte. Oppenheimer começa como um recusado na sua faculdade, depois um prestigiado, depois um acadêmico de nome, depois pressionado pelo seu governo, mas representando o dever cívico, heróico, patriota, que depois se volta contra a própria humanidade e o deixa insano. E de repente, o seu governo o deixa de lado e até quer acabar com a sua própria vida. E aí depois não é só mais o governo, mas inimigos. E aí no fim das contas, mesmo superando, mesmo resolvendo a situação, ele é deixado de lado. E os gigantes que vão chegando simplesmente tomam tudo isso, alteram a história e fingem, enquanto na realidade tomam decisões segundo seu próprio umbigo e segundo a sua própria subjetividade mal compreendida. Eu acabei contando todo o filme. Quem tiver assistido provavelmente vai compreender cada ponto que eu falei. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte: eu saí transtornado do filme. E eu sentia, caramba, foi ótimo, uma experiência assim, incrível. É um filme excepcional, excelente, ótimo. Mas eu não conseguia pronunciar isso pro meu irmão que estava assistindo comigo. Todo filme eu geralmente falo, caramba, que filme bom, uau. Mas esse eu estava atônito, porque a dura realidade de como nós somos maus, não compreendemos a subjetividade uns dos outros e damos vazão àquilo que é mais horrendo da nossa subjetividade, como simplesmente viver é difícil, deixou transtornado, deixou assim bem reflexivo e fez pensar muito. Oppenheimer me fez pensar muito, não questionando valores internos, mas quando você fica diante do interior de alguém tão desnudamente, através de uma obra de arte dessas, não tem como não ficar embasbacado, espantado com a beleza da complexidade da vida humana. Tanto interior quanto exterior. É uma loucura. Tão louco quanto os cortes temporais confusos do filme, quanto os diálogos truncados e complexos e bagunçados, cheios de tramas por trás de tramas. Tão complexo quanto física quântica. E no fim das contas, parece que assim como a física quântica, tudo é uma questão de probabilidade. Não importa o que você acredite seja certo ou não. Na verdade, depende de quando você olhar, depende do ponto de vista. Se a gente for pensar por essas metáforas todas, realmente esse filme é excepcional. Fala sim de guerra, fala sim de bomba, fala sim de física quântica. Mas eu acho que tudo isso, na verdade, só é relevante porque tá falando de psicologia. E por trás tem uma pessoa que é pura psicologia. E o espectador é pura psicologia. E a vida, ela é feita, querendo ou não, com base naquilo que é do nosso interior. E como isso é projetado e se relaciona com as outras pessoas que estão conosco. Um pouco confusa essa minha declaração final. Eu acho que então eu respondi bem a pergunta. O que eu achei de Oppenheimer. Bem, vou ficando por aqui. Eu sou o Thiago Taitz e você acabou de assistir mais uma das reflexões do Sofista Prateado, um dos nossos panguás aqui do canal, Os Panguás. Fico muito feliz que você tenha assistido até aqui e peço encarecidamente que você deixe o seu like nesse vídeo para dar aquela ajuda para a gente continuar expandindo. Hoje fiz uma análise um pouco diferente aí do filme que eu estava muito ansioso para assistir. Gostei muito da experiência e, por favor, deixe nos comentários o que você achou do filme, se você concorda com essa forma como eu enxerguei. Assiste também alguns outros vídeos, eu vou deixar um card recomendado de um vídeo do Super 8 que eu assisti, que foi ótimo, que realmente me deu pano pra manga para
trazer esses comentários aqui. E se você achou mais alguma outra coisa, deixa aí também, tá certo? Peço também que compartilhe com quem gosta de filmes, com quem gosta de um bom cinema. E vou ficando por aqui. Vamos ter mais conteúdo saindo neste vídeo. Lembrando que isso aqui é só o começo do nosso canal. E ele só é construído com base em vocês que me assistem. Eu sou o Thiago Taitz e tenha um ótimo dia. Até mais.